ele mente quando fala, porque ele nunca se fundamentou em verdade. Ele é o pai da mentira. Quando eu leio esse verso na Bíblia, eu só me lembro desse Senhor que mente descaradamente. Ele consegue fazer aquilo que as pessoas controladoras fazem, as mães sádicas, as mães narcisistas. Eles pegam a mentira, e de mãe narcisista eu entendo. Ele pega a mentira e junta com a verdade, e ele tem conseguido grandes públicos com isso. Vamos falar de Jean Valhalla, o Rogério, cujo até o nome, como escreve, é uma mentira. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, venha conosco. Você está no canal Filhos de Lúcifer. Está falando com Nicodemos Silva. Estão querendo tarô, profissional, baralho cigano, búzios, oráculo luciferiano, pacto com Daimon de Goécia, Baal, Lúcifer, Lilith, acordos, alianças e pactos. Entre em contato com 819-9393-3813. Repito, 819-9393-3813. Vamos ao vídeo. Quando me apresentaram os xadrez cósmicos de Javé, em que esse senhor fazia uma pré-eleição e batia um papo no podcast, eu fiquei completamente traumatizado. Eu já estava enrugado, já estava endurecido com todas as mentiras que vêm surgindo dentro das igrejas religiosas, das chamadas pentecostais. Então isso não havia mais uma mentira que surpreendesse. E também quando eu adentrei os terreiros de candomblé, particularmente aqui em Pernambuco, Caruaru e Pernambuco, eu vi tanta falcatrua, tanta marmota, que eu já me sentia vacinado. Eu digo, eu posso pegar Covid, mas de mentira eu não morro mais. Foi quando eu vi esse senhor falando e eu fiquei traumatizado. Isso aos 60 anos de idade, quando você já está encalejado e nada mais pode te fazer traumatizar. Eu li ele falando sobre Sai Baba, eu vi ele falando agora sobre Sai Baba, humilhado por Javé. E eu resolvi adentrar. Eu assisti todos os vídeos que me foi possível assistir desse sujeito que faz um sucesso imenso no Sul. E que coisa estranha, quer dizer, os sulistas acreditam que os nordestinos são burros por serem eleitores de Lula, na sua maioria. E eles dão palco para essas fantasias que são subterrâneas, inferiores até as Crônicas de Nárnia e Harry Potter, porque as Crônicas de Nárnia e Harry Potter, elas foram feitas para entretenimento. Mas esse senhor chega falando em nome de fofocas espirituais e ele derrama aquela verborragia, toda aquela masturbação intelectual, e depois ele diz, mas isso aí não é uma verdade absoluta. Ele pega as pessoas nisso. Porque os gurus, eles vêm trazendo, os gurus sérios, particularmente do sistema Parampará, que são descendentes de Shiva Prabhupada Maharaj, como está acontecendo, por exemplo, com a Charadeva, eles vão trazendo a verdade absoluta, porque o Parampará é a sucessão discipular do próprio Krishna até os dias da gente.
E esse sujeito, enquanto ele fica na Bíblia, tudo bem. Mas quando ele vai navegar em águas como de Pissofia, os evangelhos apócrifos, e aí nos Vedas, e as pessoas aplaudem, eu vejo eles falando, pô, caramba! Eu realmente fico assustado, eu fiquei traumatizado. E por isso a gente vai dar uma olhada nesse vídeo tão antigo, mas que me despertou a santa ira, né? Uma ira que tem certo fundamento, porque eu estive com os devotos de Krishna do sistema Parampará. Eu pude estudar os Vedas seguindo os 4 princípios, que é claro que as pessoas de hoje, que, como dizia o Rui Barbosa, futuramente a sociedade será tão degradada que ter um mínimo de virtude será considerado magnífico. Então, para essas pessoas que estão aí consumindo essas coisas da internet, como se verdade fosse, é claro que esses princípios hoje, e considerando a depravação social, então não tem como essas pessoas entender. Mas, para se estudar os devotos de Krishna, na época em que eu fui, onde passei os 5 anos, havia 4 princípios básicos: não comer carne nem ovos. Então, não fazer sexo ilícito, não ao jogo de azar e ter um devoto puro, seguir um devoto puro. Então, dentro desses 4 princípios, você era aceito para começar a estudar os Vedas. E os Vedas, eles são um departamento imenso. Por exemplo, a obra Mahabharata, ela é simplesmente um resumo, aliás, a obra Bhagavad Gita, ela é simplesmente um resumo de todo Mahabharata. E o indivíduo nem sabe dizer o nome, ele diz Mahabharata, não tem nada de barata. A palavra Maha quer dizer grande, Bharata eram os príncipes daquela época, os grandes Bharatas, os grandes reis. Não tem nada de barata. Né? Então, nesse Bhagavad Gita, em que nós estudamos da sua divina graça, escrito, introduzido, por sua divina graça, Vishnupada Paravrakacharya Silvia Prabhupada Maharaj, todas as glórias a ele, aquele livro começa com tem uma introdução maravilhosa, que diz: eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Então nós somos introduzidos na filosofia védica e não na filosofia indiana. Porque os europeus, particularmente quando você vai estudar Allan Kardec, e nós temos aí a codificação de Allan Kardec, aí a Gênesis, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Livro dos Espíritos. Então esses 4, não é, vão fundamentar o Espiritismo, a codificação de Allan Kardec. E lá Allan Kardec, na Gênesis, já começa a apresentar-se como grande eugenista que ele era já na época. Eugenista é da mesma forma que foi Nina Rodrigues, que é citado na obra Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire. Ele vai citar os europeus e os traços europeicos como os superiores e vai apresentar as outras raças, como os autoctones, os negros, dos beiços largos e tudo mais, como raças inferiores. Era claramente racista o Allan Kardec, e vocês podem encontrar no Google Allan Kardec e a escravidão negra
ou o que Allan Kardec achava dos negros. Aí você coloca no Google, também você pode fazer uma pesquisa, se preguiçoso for, no chat GPT. Então você vai ver, e se você souber perguntar, então você vai ver como era aí supremacista, racista, o Allan Kardec. E ele diz isso, que o europeu era a raça superior, mas essa raça superior, os europeus, na verdade, eram vistos pelos védicos como uma raça bárbara, porque eles invadiram ali o continente asiático, o continente onde havia aí os países relacionados com a Índia. E eles não sabiam falar aquela língua, né? Que é o Devanagari, a língua dos deuses, cuja gramática é sânscrita. Mas havia um rio chamado Hindu, e essas pessoas dessas regiões conquistadas por esses bárbaros brancos, né? Que nada mais eram, nada mais do que os ancestrais dos europeus, eles viam as pessoas tirando água lá daquele rio e adorando naquele rio, e o nome do rio era Hindu. E aí eu disse, olha, essas pessoas aí são hinduístas, porque elas veneram o rio. Na verdade, o hinduísmo não existe como religião. O hinduísmo é a interpretação europeia branca do que nós chamamos de vedismo, e é uma interpretação muito mal feita também sobre os Vedas. Quando a gente é introduzido, pois, nessa raça superior, e aí de fato e de direito, porque eram pessoas, e aí a gente vai ver, divinas, né? Eram humanos completamente diferentes da gente. Isso há mais de 6.000 anos atrás. E nós veremos os avatares, e eles serão pintados aí de azul. Todos os avatares de Krishna seriam azul. E a gente vai ver muitas figuras de Mahavishnu em azul. É claro que os europeus, os brancos, não iriam entender isso. Mas através da misericórdia de sua divina graça, Shila Prabhupada, nós somos introduzidos em dois contextos da Índia. O primeiro é o Vastinarama Dharma, que é o sistema de casta. Esse sistema de castas, nós seriam formados por cabeça, tronco, membro. Na cabeça nós teríamos os Brahmanes. Eles seriam a cabeça, que são os sacerdotes. Aqueles que iriam trazer a interpretação Vedanta. E para defender esses monges extraordinários, nós teríamos agora os Kshatriyas. Essa é a segunda ordem. Kshatriyas são os ombros, não é? Os ombros de Brahma. Eles nasceram dos ombros de Brahma, enquanto os Brahmanes nasceram da cabeça. O nosso amigo aí, o Rogério, chama Brahmani e chama Brahma. Brahma é uma cerveja, né? É uma cerveja. O nome mesmo da divindade é Brahma, né? E aí teremos os ombros e peito de Brahma, e abaixo viriam os Shudras, não é? E esses Shudras, os Vaksas e Shudras, eles seriam aquelas pessoas que vêm abaixo, comerciantes, compradores e tudo. E aí dos pés da pessoa de Brahma nasceriam os párias, os excluídos. Essa aí é chamada Vastinarama Dharma, e nós estamos tratando justamente de como era a sociedade védica naquele período. Então nós já temos duas coisas fabulosas aí. Teríamos divindades azuis, porque Shiva, Vishnu e Krishna seriam aí pintados de azuis,
a gente teria arte, Vedanta, que são azuis, e aí teremos essa forma de ser, que é o Vaishnarama Dharma, que são as castas. É muito interessante que, se você gosta de ler, então você dá uma olhada em Platão, nós teríamos a República. Na República, nós teremos a ideia do Platão de tirar aqueles meninos, levar aqueles meninos para determinado local, o melhor ali entre os gregos, para um determinado local, e esses meninos seriam dados as oportunidades normais, né? E todo mundo teria essa, essas mesmas oportunidades, que é chamado então de meritocracia. Porém, aqueles que se dedicassem à religiosidade, aqueles que se dessem bem nos testes pela nível religioso, seriam a cabeça, né, da sociedade, e depois nós teríamos os soldados, e depois nós teríamos os comerciantes e os outros, e por fim a classe menor, que são dos indivíduos que iriam limpar a cidade. E dentro dessa questão, já que todo mundo tiveram as mesmas oportunidades, então eles saberiam que aquele indivíduo que está numa condição superior por algum erro, um sacerdote, ele poderia nascer na condição mais baixa, e para isso teria que haver reencarnação. Então nós vamos ver justamente essa semente da palingenesia, que seria a reencarnação, e essa reencarnação ali, inclusive na República, diz que o indivíduo poderia voltar assim como um animal, ou seja, a reencarnação não tem nada somente a ver com a sua evolução, mas também com a sua evolução. O indivíduo poderia perder a condição de ser humano. Então você vê aí que esse Vaishnarama Dharma não é uma coisa que ficou lá entre os védicos, agora é chamado de hindus pelos europeus, mas ele seria implantado, e a República, né? A República, que é um dos conceitos governamentais que gera até o dia de hoje, tanto é que nós somos a República Federativa do Brasil, estaria dada aí a questão da meritocracia, e nós estamos vendo aí o Vaishnarama Dharma. E o Vaishnarama Dharma tinha esse outro princípio, que é justamente o Sanatana Dharma, que é a religião eterna. A religião eterna, ela era feita da seguinte maneira: digamos que você vai nascer e vai viver até 100 anos. Os 25 primeiros anos de sua vida, você seria Brahmacharya. O Brahmacharya é o rapaz casto, o indivíduo que teria uma educação sentimental e sexual correta através dos Vedas. E ele iria estar apenas estudando e se preparando para outra fase que estaria por vir. Essa fase que estaria por vir seria chamado de Grihastra, aonde o Brahmachari agora terá 25 anos vivendo na sociedade como pai de família. E aí, naturalmente, ele tem esposa, tem filhos, educa os filhos, e passando aí os 25 anos, no caso já 50 anos de idade, nós teremos mais 25 quando ele se torna Vanaprastha. O Vanaprastha é um indivíduo que vai renunciando, teria aí 25 anos para renunciar da família, do filho, das filhas, e voltar a estudar aí os Vedas. E depois que ele estudasse os Vedas, 25 anos, então a partir daí, nos últimos 25 anos de sua vida, ele seria sannyas. Ele iria pregar e se preparar para morrer às margens do rio Ganga. Bem, se você chegou até aqui, então você merece que eu apresente os fundamentos do vídeo de hoje. Primeiro, como eu falei, vi o indivíduo aí nessa história de o Tabuleiro Cósmico de Jeová, né, o Rogério, e assisti todos os vídeos dele, como eu falei, mandei buscar isso.
Essa coisa é cara. Né? O nome disso é Jean Valjean, ela, o nome é Ela, Sofia e os Arcontes, as disputas pela suzerania universal. Eu li isso e você vai observar que está todo marcado, sabe? Eu dando com problema, eu tive ásia e má digestão, né? Eu tive ânsias de vômito e eu deixei me vomitar até o sarapatel que comia ali em 2007 na casa da vovó Zumira. Eu nunca vi tanta monstruosidade, essa masturbação intelectual que ele grafa em livros com capas excelentes. Eu nunca vi tanta, sabe, tanto erro, né? Ele trabalha como as mães narcisistas. As mães narcisistas, eu entendo bem que minha mãe era narcisista, minha irmã também, a mais velha. Ele tem o dom de misturar o erro com a verdade de uma maneira interessante demais. As mães narcisistas fazem isso. Então eu vou apresentei esse livro e aqui o texto fundamental, que é o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, digo que é o resumo aí do Mahabharata, e é falada pela suprema pessoa do Senhor Krishna. Nós já vamos falar quem é Krishna na Bhagavad Gita. Então nós temos isso aqui não é devocional, mas temos o Bhagavad Gita de Yogananda Maharaj, né? O Bhagavad Gita de Humberto Roden pela Fundação Alvorada, o Bhagavad Gita de Mahatma Gandhi, e esse aqui também é um Gita. Mas qual a diferença entre esse Gita e o Gita de Srila Prabhupada Maharaj? Os devotos de Krishna, eles usam uma sika. Significa que eles creem em Deus como uma pessoa. A divindade é uma pessoa como eu e você. E tem gostos peculiares e sentimentos peculiares. Não é? Então, eles aí usam aquela sika para indicar que creem em Deus como uma pessoa. Mas existe também os impersonalistas, aqueles que creem em Deus como uma força. E aí Yogananda Maharaj, né, e Mahatma Gandhi e tantos outros, eles vão dar uma interpretação impersonalista do Bhagavad Gita, não devocional, e não conseguindo ver Krishna como a suprema personalidade de Deus. Então, esse aqui que eu estou vendo é um impersonalista. Em relação também a nós que habitamos o cristianismo, todo aquele que é deísta, ele crê em Deus como uma pessoa. No ateu, ele não crê. De repente, ele pode crer até em alguma divindade como uma força. Deus é uma força que enumera tudo, que organiza tudo. Gabu, o grande arquiteto do universo, nós teremos aí. Então, esse livro aqui que eu estou nas mãos é o Bhagavad Gita como ele é, e ele é um texto impersonalista. E eu prefiro, naturalmente, os textos personalistas. O texto, a Bhagavad Gita como ele é, que está na mesa, mas eu tenho que apresenta Krishna como a própria divindade. Então aí, os Yoga Sutras de Patanjali, né? Um texto clássico e fundamental à compreensão da filosofia indiana. E eu estou dizendo indiano porque os europeus dizem isso e vocês dizem isso, mas é filosofia védica. O Raja Yoga Pradipika, ou Pradipika, aqui, e um texto dos Upanishads. Então, assim, todos esses textos lidos, inclusive esse aqui que está com plástico, eu tenho o outro que eu leio, que eu risco, mas são livros muito belos, e esse livro tem essa beleza. Eu não gosto muito de riscar, e eu gostaria que vocês vissem, soubessem, que eu li toda essa obra. E enquanto estava com os devotos de Krishna, eu li o Bhagavad Gita, o Chaitanya Charitamrita, que fala da última encarnação da divina,
que foi Chaitanya Mahaprabhu, aí na Índia, e vi Srimad Bhagavata, e vários cantos do Srimad Bhagavata, particularmente o 10º canto, que Srila Prabhupada fez 2 livros, cada um com 1000 páginas mais ou menos. Nós teremos aí o Krishna Book, né, dividido em 2 volumes fabulosos. Né? Então nós sabemos exatamente o que nós estamos falando. Vamos ver? Estamos falando. Nesse vídeo que eu vi era Sai Baba sendo humilhado por Javé. Inclusive é a capa. Diz assim, que naturalmente quem de vocês não teve acesso aí ao conhecimento, né? Eu, lamentavelmente, só posso realmente lamentar, de modo que o fato de vocês não terem acesso a essas obras é um atenuante à vossa estupidez, à vossa burrice. O camarada perguntou a ele, a Rogério, sobre o adiamento do falecimento de Sai Baba. Ele deveria morrer aos 94 anos de idade e, pelo que se sabia, ele estava morrendo agora. Então, Sai Baba estava vivo quando esse vídeo aí resgatado, a gente pôde ver. E aí, o Jean Van Halen, com a sua humildade, que os cristãos adoram, né, essa humildade, não é a verdade. O cristão pentecostal atual, os evangélicos atuais, eles não estão, eles estão cagando para a verdade, porque o Cristo disse: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E meu reino não é desse mundo. Então, quando estão fazendo da tribuna evangélica, quando estão prostituindo o púlpito sagrado em prol da religião, quando a bancada evangélica está buscando aí confortos, né, para essa vida e dando direitos de exclusividades aos evangélicos, como está acontecendo agora nos Estados Unidos da América, por Donald Trump. Então você percebe mesmo que eles entenderam, né, que o que Cristo estava falando não é real, porque meu reino não é desse mundo. E o reino dos evangélicos é aqui nesse mundo, embora eles preguem a volta de Cristo, mas eles querem luxar, querem ter tudo aqui. Né? E o Cristo era completamente renunciado. Sai Baba é um avatar e nós somos um monte de vermes. Isso agrada muito o cristão. O cristão é um verme. Jean Valval, ele diz que Javé, o Jeová, começou a fazer essa criação e foi criando um bocado de monstros. Ele começou a criar esses bocados de monstros e Shiva, quando Jeová mergulhou na merda da criação, que é considerado por Jean Van essa criação uma merda, então Shiva entrou com ele e aí no sentido de destruir todos os monstros que Jeová ia criando. Então Krishna, o Shiva, ele foi exatamente isso, ele jogou-se lá também para ele destruindo aquela porcaria toda que Jeová estava criando. Mas não é assim que os Vedas falam. Inclusive, eu até gostaria de que vocês que não gostam de ler os Vedas, mas tivessem acesso dos 6 volumes, 4 da Doutrina Secreta de Helena Petrovna Blavatsky. Era muito bom para que vocês abrissem a mente para a verdade das coisas, como a coisa é dita. O Srimad Bhagavatam, onde a gente vai ver aí o início de tudo,
É simples demais, porque os Vedas dizem que o Senhor Krishna vivia no mundo espiritual com as suas golpes 108, que são justamente o número das contas do Japamala, 108, em que você canta Hare Krishna 108. Ele tinha 108 pastorinhas chamadas as golpes, que eram as namoradas de Krishna. E que todas aquelas pessoas que estavam ali em derredor do Senhor Krishna, né, o Gopala, eles tiveram inveja do Senhor Krishna. Então, o que foi que Krishna fez, Gopala ou Vishnu? Ele resolveu, e a gente vai ver isso no Ramayana, não é Ramayana, é Ramayana, né? Que ele diz assim, que assim como a mãe não dá a lua para o filho, mas dá um espelho que reflita a lua e que o filho pensa que tem uma lua, então essa grande personalidade de Deus, Krishna, né, Gopala, resolveu dar um mundo para que esses espíritos, esses indivíduos que tinham inveja dele, pudessem aqui nascer e viver como se ele fosse. Então nós teremos a primeira expansão de Krishna, né, que é chamado Gurvadakashai Vishnu. O Gurvadakashai Vishnu, essa expansão de Krishna, ela sai diretamente do peito do Senhor Krishna, né? E ela se torna a grande história que é Vishnu, o Mahavishnu, e ela cai no Gurvadakashai Vishnu. Gurva quer dizer leite, oceanos de leite. É muito interessante que na descrição, né, do sexto volume do Srimad Bhagavata, vocês vão saber que existe diversos oceanos, inclusive o de ghee, que é de manteiga clarificada, e o de caldo de cana. Isso aí vocês iriam ver como simbólico, porque a mente de vocês, né, agora é a europeia. Mesmo os negros de hoje, eles querem pensar a europeia. Então, o que diz? Diz que nesse oceano de leite, que é chamado Gorba, o Vishnu cai e cai em cima de uma serpente chamada Ananta Sesha. Essa serpente tem milhares e milhares de cabeças. E sobre o ventre dessa serpente em que o Mahavishnu deita, aparece então a Lakshmi, Lakshmana Premadeva, Lakshmi. E Lakshmi é a deusa da fortuna, que vai estar ali banhando os pés do Senhor Vishnu enquanto ele está deitado no oceano de leite. É daí que iria nascer, né, o que nós iríamos, isso aí seria o fundamento do que nós hoje iremos chamar de Via Láctea. Não sei se vocês percebem, mas quer dizer via de leite. Então, o que acontece com essa via de leite? Do umbigo do Senhor Vishnu nasce uma flor de lótus. O seu tronco é tão grande, o seu caule é tão grande que atravessa diversos universos, né? E quando abre naquela flor de lótus, nasce disso aí um ser de 4 cabeças, que é chamado Brahma. Então, é assim que os Vedas falam. O início de tudo iria dar-se, pois, com Brahma. Brahma é que vai adentrar o mundo fenomênico. E o Brahma, quando ele acorda, ele resolve descer por aquelas pétalas de flor, aquele caule, e ali ele recebe uma ordem chamada Tapasya, pratique renúncia. Então o Brahma sobe, ele cruza as pernas na posição do lótus e ele começa então a meditar. Essa meditação leva milhões de anos. Por que isso no nosso tempo? Porque ali o Senhor Vishnu começa então a adormecer. Quando ela adormece por completo, então Brahma abre os olhos e começa a criar tudo que nós entendemos como um universo.
Porque os sonhos de Vishnu são repassados e são materializados exatamente através do senhor Brahma, ele de 4 cabeças. É muito interessante que, se você ler a obra de Carl Gustav Jung, O Homem e Seus Mitos, você vai ver uma parte em que ele diz claramente que tudo que você sonha é você. Então você está sonhando que é um cachorro, uma tarântula, um homem e etc e tal. Tudo ali no sonho é você. É você o sonhador e você, tudo que você está observando no sonho é você. É muito interessante isso. Porque se você entendeu o que Carl Gustav Jung fala, então você vai entender isso aqui também. Tudo que é sonhado, está sendo sonhado por Krishna e é a representação dele. Essa representação de Brahma, ela começa agora a criar, a trazer criadores. Não é somente ele que cria, o Brahma que cria. Ele traz outras personalidades que são chamados 4 Kumaras, que em nenhum momento vai aparecer nas conversas, nas fofocas espirituais do senhor Rogério. Então, os 4 Kumaras, que aí na doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky será chamado de 7. Né? E tem muito a ver, porque o 7 é o número aí da perfeição. Mas ficamos com os 4 Kumaras, Sanata, Sananda, Sanatana. Então são 4 Kumaras, né? Cada um com um nome peculiar, e começa a criar o universo, e o senhor Brahma quer que esses Kumaras se deite com aquelas fêmeas que estão sendo criadas nesses mundos. E eles dizem não. Então, a partir daí, Brahma tem uma ira. O Criador fica irado. Né? Veja que Vishnu não cria. É Brahma que cria. E é Brahma que fica irado porque os 4 Kumaras não querem entrar nessa situação. E aí, da sua sobrancelhas é que nasce Rudra. Rudra é a personalidade divina. É uma personalidade divina. E esse sim, Rudra, é que começa, veja, não o senhor Shiva, mas o senhor Rudra, que começa a destruir tudo que Brahma tinha criado. E Brahma convida, então, Rudra a sentar-se ali na flor de lótus. E nessa flor de lótus, o Rudra começa a meditar. Venha para cá, senhor Rudra, ele faz o convite. Venha meditar, venha descansar a sua cabeça. E é através desse descanso que o senhor Rudra torna-se o Shiva, que seria então o destruidor. Então nós teríamos a Trimurti sagrada, e seria feito por esses 3 indivíduos. Brahma, o Criador. Vishnu, que tudo controla, porque tudo é o sonho dele. E Shiva, o destruidor. Porém, Shiva só vai destruir tudo na consumação de tudo, quando Mahavishnu acorda e o senhor Brahma morre. O Criador morre. Esse é a coisa interessante. Então, o que você percebe, e nós vamos chegar até isso aí, que não há uma luta, como vai dizer Rogério, que há uma luta entre Brahma e Shiva, né? Não somente pela criação, mas também pela sua serrania, ele adora dizer isso. Né, pela supremacia ali de quem toma conta desse mundo, que comanda esse mundo, aquela coisa. Tudo isso é inventado pela mente masturbatória desse senhor. Porque os Vedas dizem claramente que a Trimurti, ela simplesmente, sabe, então não houve essa história de Brahma criar e cair na criação, e Shiva cair junto. Não, isso não existe. Isso não há, isso não existe. Então vocês podem
vão ler ali as Crônicas de Nárnia, vão viajar em Wandinha, vão viajar ali em Harry Potter. Mas em relação às coisas sagradas, como que vocês permitem uma nojeira dessa? Então, o que diz? Javé não gosta de Shiva e Shiva é Sai Baba. Então, veja que coisa. Primeiro, para isso ele vai ter que forçar a barra e dar um jeito, né? Que ele conta uma história lá de um determinado filho lá de Deus israelita, que agora esqueci o nome, que ele entende que Brahma e Javé é a mesma pessoa. Mas não é assim que os Vedas falam. Os Vedas não dizem isso. Né? A Bíblia em nenhum momento vai permitir isso, essa interpretação de que Brahma e Javé são as mesmas pessoas. E nós teremos outro livro que esse nosso amigo aí, porque para fazer o mundo Sofia e os arcontes, ele teve que adentrar, que é justamente os evangelhos de João e o Psofia, que eu tenho aqui. Né? Então nós teremos aí a criação, como é que nasce o Criador, e aí ia dar o baú de Sofia, e que não tem muito mesmo a ver com Brahma. É o Abner, né? Segundo Rogério, que tem uma visão em que Brahma mesmo é Jeová, é Javé. E aqui ele vai assim mais fundo na sua masturbação, e Javé não gosta de Shiva, e Shiva é Sai Baba. Veja que loucura, né? Que não é isso que a gente vai encontrar, não vai encontrar nos Vedas, isso não existe. E ele não sabe nem dizer o nome, ele diz Vishnu, o nome da verdade, o nome da divindade é Vishnu, né? Então, Shiva é Sai Baba. A gente não vai encontrar isso em nenhum documento oficial, a gente não vai ver isso em nenhum texto inspirado, porque a Bíblia é considerada um texto inspirado por milhares de cristãos. E o Psofia é considerado um texto inspirado por os gnósticos. Foi considerado, né, na época, por gnósticos. Mas você nunca vai ver isso aqui, que Shiva é Sai Baba. Não vai ver. A encarnação de Shiva, segundo a introdução à filosofia védica de Sasarupa Dasa Goswami Maharaj, é Sankaracharya. Sankaracharya foi uma das encarnações, né, de Shiva, e ela veio a mando do Senhor, porque havia toda uma ralé ali adentrando a verdade, e tem gente que não tem a qualidade humana. E Sankaracharya, ele veio exatamente para desviar essa ralé, né, das verdades eternas, e essas verdades eternas seria dedicada apenas a um grupo de seletos. Nós vamos conversar sobre isso. Para nós entendermos essa questão de humanos e não humanos, as pessoas nascem em três formas. Elas nascem Tamaguna, segundo os Vedas, Rajaguna e Satyaguna. Tamaguna é o modo do sono, da preguiça. Essa pessoa tem gostos que nós iremos dizer são chamados espelhos sem luz. Aquelas pessoas que vivem, e que vivem futebol, cachaça, sexo, defecar, comer, não necessariamente nessa ordem, transar, dormir, né? E trabalhar que nem um cavalo. Então essas pessoas, elas estariam vivendo, né? Você pode ver que tem pessoas que, e não tem nada a ver com CLT, mas tem pessoas que vivem exatamente assim. Ficam esperando o final de semana para beber, para isso, para aquilo, para tal. Então essas pessoas, elas nascem tamagunas. Essas pessoas, elas não terão nunca, elas podem entrar, elas podem simpatizar
nos evangelhos, né? Porque a igreja agora é cheia de tudo que não presta se converte, né? E está ali na igreja nos dias de hoje. Então, essas pessoas aí, né? Tá, mas essas pessoas que vivem no modo da escuridão, essas pessoas não são consideradas humanas pelos Vedas. Se você não sabia, ficou chocado, é para chocar mesmo. E elas não são humanas mesmo, né? Porque elas estão nascendo e reproduzindo e vão morrer como se fosse qualquer um animal irracional. Então elas vivem justamente em Tamasguna. Rajaguna é o modo da paixão, em que o indivíduo quer muito mais do que aquela vida ali de cachorro. Ele quer ir além. E sim, ele chega a entrever que há alguma espiritualidade. Né? É quando esses indivíduos buscam contato com divindades maiores. O Lorum, através de Candomblé, da Umbanda, o Lorum, o Lodumaré, né? Entre outras, essas pessoas estão buscando, de alguma maneira, se espiritualizar, mas elas estão aí no modo da paixão. Elas têm modos peculiares que são da paixão também, né? É fumar um baseado, é beber e aquela coisa. Também estão aí no modo humano, mas já estão botando a cabeça para fora, né? E nós teremos aí Satvaguna, são os iluminados. E os iluminados eles têm uma forma muito interessante de ver o mundo. Quem nasce em Tamaguna, quando ele vai explicar uma coisa, ou falar de uma coisa, ele só pode partir do conhecido ao conhecido. Ele pode curiar na internet tudo que há de sobrenatural, mas ele não tem acesso a isso. Ele está em Tamaguna. A limitação cognitiva dele é essa, é do conhecido para o conhecido. E depois nós teremos o Rajaguna. O que nasce em Rajaguna, no modo da paixão, ali já vão nascer mais pessoas geniais. Ele vai partir do conhecido para o desconhecido, o que é um problema. Nós estamos aí em Rajaguna e nós estamos aí criando a IA. E a IA vai se tornar cada vez maior do que o homem. O homem nunca teve até agora na história nenhum predador, né? Mas de repente, natural, mas o homem agora está criando uma coisa que vai predar o homem. Ou seja, ele parte do conhecido para o desconhecido, ele não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer de tudo. O indivíduo que descobriu como fazer a bomba atômica, ele começou lá e descobriu, e depois ele se arrependeu, né? Que é o Oppenheimer, né? O pai da bomba atômica, da ogiva nuclear, se arrependeu. Eu criei o destruidor de mundos e ele se arrependeu de ter feito isso, porque ele está em Rajaguna e ele parte do conhecido para o desconhecido, não sabe o que vai acontecer. E tem o Satvaguna, aqueles que nascem em Satvaguna, eles partem do desconhecido para o desconhecido. São os iluminados. Eles têm, sabe, do desconhecido para o desconhecido, eles têm a mesma percepção do mundo que a divindade tem, ou a divindade teria. São os chamados aí. E justamente em Tamasgunas vai ficar Shiva. Shiva fica em Tamasguna. Ok? Brahma, ele nasce em Rajaguna. Daí as paixões, a raiva, a ira. Ok? E em Satvaguna nós teremos o próprio Vishnu que dorme no oceano de Goba. Então é preciso que você entenda muito bem isso, porque senão você vai ser levado na punheta, porque na punheta mesmo que vocês aí do sul estão sendo levados, né? Já eu não gosto de Shiva e Shiva Sai Baba. Aí ele vai adentrar, isso aí, o Rogério vai adentrar nesse vídeo que estou levando, puxando essa capa, Krishna destruindo os soldados de Brahma, que pretendiam colocar o império do mal na Terra. Ele está falando da coisa da guerra de Kurukshetra, como nós falamos antes, né? A luta entre os Pandavas e os Kauravas. Ele diz que aquela luta foi Krishna, que na verdade era a encarnação de Shiva, de loucura.
encarnação de Shiva, e estão batalhando, né? Porque ali estão os soldados de Brahma, que era Javé, e vai haver toda essa guerra, né? E esses soldados de Brahma seriam varridos da terra, aquela coisa toda. Eu só queria saber se foram varridos da terra, não é, seu Rogério? Por que é que estão até hoje, né? Porque o mundo aí é tomado pelos evangelismos, né? E no Mahabharata diz, deixa claro que no final da guerra, né, o Senhor Krishna varreu, Arjuna, varreu da face da terra todos os Kauravas. Então, isso aqui que nós estamos vivendo, que é dominado aí simplesmente pelos adoradores de Brahma, se Brahma é Jeová, né? O Senhor Shiva tem algo a ver também com Krishna. Ele cria o Senhor Krishna, como se Krishna fosse um avatar de Shiva, e que não tem nada a ver. Krishna não é o avatar de ninguém. Essa é a grande história. Krishna é a própria encarnação de Mahavishnu. É isso que os Vedas contam. Quando você tem os evangelhos, você vai ter ali algumas conversas com o Filho de Deus. Mas o Bhagavad Gita é o próprio Deus falando a Arjuna. Então, isso aqui, gente, isso aqui é bagaça, isso aqui é bagaceira. Quando você pensa que Krishna é a encarnação de Shiva. Por isso que Krishna veio para destruir. E não tem como Krishna ser um destruidor, não, mas Krishna é sim um destruidor. Né? A suprema personalidade de Krishna, ela nasce através, como diz o Krishna Book, das orações da divindade da Terra, que é chamada Bhumi, e Bhumi tem a aparência de uma vaca. Então, qual é o lance? O lance que a gente está trazendo aqui, e o senhor que diz, não, eu não sou autorizado a falar agora, usou daqueles papos, né, que esse povo místico, esse povo idiota, estúpido, gosta de ouvir. A gente vai dar continuidade no outro vídeo. Talvez a gente use aí até a mesma capa, né? As falácias de Jean Val Allen, né? Aí mente com. E bora que bora, vamos pro segundo vídeo. A gente volta já já. Eita!